Ao resplendor de sua presença, as nuvens se espalham. Salmo 18. Palavras de Davi. Que beleza, não? O que levou Davi a colocar essas palavras tão bonitas? Ao resplendor da sua presença, ó Deus, as nuvens se espalham. É que Davi estava passando por uma situação muito difícil, de nuvens negras. Ele diz que cordéis de morte o amarravam, cordas do inferno o amarravam. Era uma situação de provação infernal. E Davi, nessa condição, ele estava angustiado. Então, que atitude toma Davi? Ele clama a Deus. Aí ele fala que Deus, desde o seu trono, ouve. Davi está passando uma lição para a sua geração. E diz que Deus se indigna, fica indignado contra aquela condição. Então Deus age. E quando Deus age, acontece aquelas nuvens negras, diante do resplendor da presença de Deus, elas se espalham. Elas se espalham. Ele diz que saraivas de fogo saem da presença de Deus. E essas nuvens negras se espalham. Pois Deus se indignou com aquela condição que os inimigos estavam impondo sobre Davi. E Davi estava super angustiado. Então Davi clama e Deus se faz presente. Davi está dizendo que Deus se faz presente em nossa vida. E quando ele se faz presente, quando ele se indigna contra essa situação de opressão, de opróbrio, que o inimigo está lançando e zombando do servo dele, Deus fica indignado e se faz presente. E lá do céu ele ouve o clamor do seu servo. Então ele vem em favor. E essas nuvens negras, elas se espalham, se dissipam, saem do horizonte. Isto que aconteceu com Davi. Davi está passando que Deus não faz acepção de pessoas. Isso que aconteceu com ele, perfeitamente pode acontecer conosco. Às vezes estamos passando por nuvens terríveis, ventos na vida tempestuosos, problema de saúde, problema de falta de dinheiro, problema de falta de perspectiva. E às vezes até problemas de morte. Então, aí está um momento. Quando tudo parece impossível, é o momento da chegada de Deus. É o momento de colocar o reino de Deus em operação. Naquele reino não existe a palavra impossível. E Jesus Cristo passou isso para nós. Tudo é possível para o que crê. Segredo do mundo espiritual. Segredos do reino de Deus. Tudo é possível para o que crê. Aí entra no mundo dos milagres. Ou do sobrenatural. O sobrenatural afetando as leis da natureza. Aí é o mundo da fé.
Tudo é possível para o que crê. Agora, temos que ver o tipo de fé. Davi tinha um tipo de fé que agradava a Deus. Por isso que Deus disse, Davi, o homem conforme o coração de Deus. Davi tinha um tipo de fé que quando ele clamava aqui na terra, Deus lá no alto ouvia o clamor de Davi. Ele se fazia presente na sua vida. Indignava-se contra os adversários de Davi. E punha os adversários de Davi por terra. É o segredo da força de Deus a nosso favor. É isso que traz as nossas vitórias. É isso que nos torna mais do que vencedores. Por isso que Davi passou daquela posição de um simples pastor de ovelhas de seu pai para ser marcado como o maior rei de Israel, o que mais conquistou terra em Israel, o que ampliou o território mais do que ninguém. Eis a posição de Davi, porque Davi sabia como orar. Davi tinha um tipo de fé vencedora, uma fé que faz o céu ouvi-lo. Ele sabia como crer em Deus e obter a vitória. Fincar o pé na palavra de Deus até a vitória chegar. Em outras palavras, Davi sabia fazer a luta de Jacó. O anjo já queria ir embora, já tinha lutado a noite toda com Jacó. O anjo falou que tem que ir embora. Ele falou, não, você não vai embora até que você me dê a bênção, até que você me abençoe. Eu quero sair daqui abençoado. Essa deve ser o nosso tipo de fé. Uma fé que diga a Deus, Deus, eu só vou largar essa proposta de fé quando sair com a vitória. Isso se chama fé perseverante. O tipo de fé que agrada a Deus. Que faz Deus ouvir e nos atender. É uma boa nova, né? Vamos marcar esse tipo de fé, vamos exercitá-la. E quanto a todas as nuvens negras que estiver em nossa vida, vamos apresentar a presença de Deus para ela. Aí, diante da presença de Deus, as nuvens desaparecem. Sai saraivas de fogo da presença de Deus. E os espíritos de maldade que perturbam a humanidade nesse mundo são obrigados a afastar-se. Onde está a presença de Deus, onde o reino de Deus é chegado, onde a palavra de Deus é proferida, o inimigo bate em retirada. Esse é o tipo de fé vencedora. Paulo falou, a fé que vence o mundo. Vamos executá-la agora? Porque a nossa luta, vamos lembrar, não é contra a carne e o sangue, mas contra esses espíritos da maldade que reinam nesse mundo, que trazem enfermidades, doença, morte, inveja, opressão, depressão. Vamos lutar contra essas forças. Em nome de Jesus Cristo, nesse poderoso nome, diante do qual todas as forças do céu, da terra e do inferno têm que se dobrar-se. Nós determinamos que nesse nome, toda a força da enfermidade, toda a força da opressão, espírito de morte, espírito de pobreza, miséria, drogas, saiam de nossas vidas. Espírito de débitos, saiam de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós amarramos essas forças e lançamos fora da nossa vida. Fora da nossa vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós seguramos esta fé até a vitória, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por essa tua força. Cremos nela, nos seguramos nela e vamos nos alegrar e contar essa vitória no teu nome. Amém.